Olá, final de semana chegou, já sábado novamente. Muito obrigado por você estar aqui. Mais do que agradecer a você, eu e você, devemos agradecer a Deus por mais uma semana que Ele nos concede, pelo dom da vida, por estarmos aqui. Sabemos que vivemos um tempo desafiador, um tempo difícil. Porém, é tempo de agradecer sim, porque sabemos que o Senhor é por nós e que Ele possa nos dar força para fazer essa travessia e ajudar a tantos irmãos e irmãs sofridos. A você já inscrito no nosso canal, muito obrigado por todos os dias rezar conosco, deixando seus comentários, deixando o seu joia, o seu ok. A você que está chegando, viu um dia, está vindo hoje pela primeira vez, não importa. Seja bem-vindo também, se inscreva logo aqui embaixo, acione o sininho para ser notificado e vamos rezar a palavra, que é o mais importante para nós. Olha, quero dizer para você que hoje a proposta do Evangelho, segundo Lucas, é a parábola do semeador. Porém, como já fiz outras vezes, como nós rezamos essa parábola já neste período, há mais ou menos, acredito eu, se minha memória não falha, há uns 2 meses atrás, e aí você pode voltar em nossas reflexões, inclusive do dia de domingo. Hoje me permito rezar com você a primeira leitura proposta para nós neste tempo litúrgico. Então, em vez de rezarmos o Evangelho, que nós já rezamos há alguns meses atrás, e deve, pelo menos, espero que esteja bem vivo aí, bem latente em teu coração e em tua mente, a parábola do semeador, quero rezar com você a primeira leitura proposta, que é um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 35 ao 37 e do 42 ao 49. Isso mesmo, você vai lá no capítulo 15, reza os versículos do 35 ao 37 e depois do 42 ao 49. Vamos lá? Irmãos, alguém perguntará: como ressuscitam os mortos? Insensato! O que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de alguma outra planta. Pois assim também será a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal e ressuscita-se um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um espiritual. Por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem veio do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Bom, não é um texto bíblico fácil, já adianto para você. Lembro que também nesses poucos minutos não vamos conseguir aqui destrinchar detalhadamente a reflexão de Paulo, que é muito profunda, e Paulo utiliza de determinadas expressões que às vezes não chegam tão bem compreendidas a nós no dia de hoje, sobretudo quando se fala em corrupção, né? É uma palavra corriqueira, infelizmente, no Brasil. Mas quando Paulo está falando de corrupção, só para darmos um exemplo, incorruptível significa aquilo que perece, corruptível, aquilo que perece, aquilo que pode se perder. Um outro sinônimo é quando nós encontramos a dimensão da fragilidade, né? Daquilo que irá passar. Paulo, quando fala deste corpo incorruptível, ou seja, seremos revestidos da eternidade, a fragilidade humana que nos mata e que nos destrói, quando ressuscitados já não seremos assim. É óbvio que os diversos exemplos de Paulo não conseguem traduzir por completo o que significa a ressurreição, até porque ao falar de ressurreição tem uma dimensão de fé e nós só saberemos perfeitamente quando nós ressuscitarmos.
Porém, irmãos, vamos ficarmos atentos àquilo que inclusive a igreja nos orienta por meio das suas palavras. Diz o seguinte: a imagem que às vezes nós recebemos, inclusive por meio dessa leitura, não é completa. Ressurgiremos ao mesmo tempo idênticos e diferentes. Inclusive, é importante quando você ouve este texto bíblico e falar de espírito, não imaginar ter aquela coisa fantasiosa que às vezes os filmes ou as imagens equivocadas que não tem nada a ver com o cristianismo trazem para nós como se fôssemos fantasmas. Não se trata disso. Quando o texto bíblico, inclusive a própria igreja, fala que ressuscitaremos idênticos e diferentes. Diferentes porque já não seremos marcados pela fragilidade humana. Já não carregaremos em nós a marca da morte, porque pela misericórdia de Deus e pela morte e ressurreição de Jesus, nós também poderemos viver as alegrias da eternidade. Então a morte já não nos pertencerá. Mas seremos idênticos, quando a igreja afirma isso, idênticos porque a nossa história terrena não se perderá. Aquilo que nós vivemos, seja na ausência do amor ou na intensidade de amar, aquilo que nós conseguimos esforçar para avançar, aquilo que nós avançamos como seres humanos, será apresentado a Deus. Aquilo que nos faltou, seja por nossa impossibilidade humana, seja por nossos inúmeros pecados, tudo isso será levado e apresentado diante de Deus. Por isso que a igreja fala que nós seremos idênticos nessa maneira, porque a nossa história, a nossa vida não se perderá. Porque se a gente imagina que após a ressurreição, tudo que nós vivemos ficou para trás e que não tem nenhuma relação com a nossa história, a gente compromete muitíssimo, inclusive a nossa própria fé, porque quando Jesus ressuscita, vale lembrar que Jesus é identificado, porque ao ressuscitar, toda a sua história de entrega e de amor se alcança o seu cume exatamente na ressurreição. Aqui nós também, a nossa história não será uma história perdida, até porque se a gente pensa assim, poderíamos dizer então que a nossa existência aqui não teria valor nenhum e que não teria nenhuma consequência no nosso encontro definitivo com Jesus. Assim, é doloroso nós pensarmos que nós somos frágeis, é difícil nós imaginarmos que nós iremos morrer, que nós iremos perecer. Mas o que o texto bíblico, e aqui, queridos, se de tudo que eu rezei com você até agora não serviu de nada, que pelo menos isso fique. Quando nós pensamos em nossa fragilidade, na nossa morte, não deveria ser para nós algo ruim, muito pelo contrário. É para entender que nós somos frágeis, dependentes de Deus, e que nessa fragilidade, que na nossa morte, é exatamente a condição que temos para depois encontrarmos, em definitivo, com o Senhor e recebermos dele a alegria do presente, da ressurreição, da vida eterna. Assim, então, para terminar, então o sofrimento e a morte se transformam em festa, festa de quem morre, para que Cristo seja o verdadeiro amor, para que o Cristo seja a verdadeira vida. Por isso, por mais que a morte seja confusa e doída para nós, lembremos aquilo que Francisco de Assis rezou tão bem: é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz e bem para você e até amanhã, domingo, um ótimo final de semana. Fique bem, fique em paz. Tchau.